paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Que Deus em Cristo, com a sua graça, venha estar lhe visitando neste momento, nesta hora, que nós juntos possamos aprender ainda mais de Deus. Tem sido prazeroso, tem sido louvável nós juntos caminharmos na presença do Senhor. Como é bondoso o nosso Deus. E nesta semana que paramos um pouco, mais um feriado prolongado, por assim dizer, dentro de um calendário preenchido de atividades, de trabalhos, atividades domésticas, atividades familiares, atividades voltadas para o campo do estudo, da ciência, da academia. Nós, esta semana, estamos parando para comemorar a vida, comemorarmos o dom de existir, o dom de viver, o presente que é viver. E esta vida, ela é celebrada a partir do momento em que Deus resolveu prover para nós, Deus resolveu trazer para a nossa vida um sentido, uma direção, um horizonte para onde nós olharmos e desfrutarmos esperanças a partir desse olhar. E tudo isso aconteceu naquilo que Jesus realizou no Calvário. Foi através de um ato milagroso, de um ato miraculoso, de um ato sublime, que eu e você hoje estamos vivos na presença de Deus. E quando nós paramos durante essa semana para refletir, para olhar o cenário sobre o qual a nossa vida está repousada, é um cenário de firmeza, é um cenário de esperança. Ao olharmos para esta data tão especial, é uma data que comemoramos não o chocolate, não os ovos da Páscoa, não o coelho, não é essa a celebração da qual nós estamos falando. Nós celebramos o nosso Pechá, nós celebramos a nossa Páscoa, nós celebramos porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Nós comemoramos porque no plano original de Deus, Cristo já havia sido oferecido em sacrifício vivo, em sacrifício agradável, em sacrifício santo, em uma oblação que agradou a Deus realizar desta forma. Cristo se tornou o Cordeiro substituto que, acima de tudo, levou as nossas dores, as nossas enfermidades. O que nós estamos comemorando nesta semana, o que nós estamos nos alegrando neste final de semana, é que a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, ele se sacrificou por nós. Em uma sexta-feira da paixão, como nós chamamos, que antecedeu a este momento da ressurreição, onde naquelas horas terríveis, tenebrosas que Cristo enfrentou no Calvário, aqueles momentos agonizantes, aqueles momentos dolorosos, aqueles momentos que o ser humano em si, ele não é capaz jamais de compreender, jamais de sobreviver a uma situação daquela. Cristo foi levado como cordeiro mudo para o matadouro, sem ter crime algum, sem ter ofensa alguma, sem ter praticado mal nenhum. Aquela sexta-feira foi uma sexta diferente de todas as demais sextas-feiras que já houve na história da humanidade. Cristo dividiu a história em antes dele e depois dele. Cristo dividiu a minha história, a tua história, em antes dele e depois dele.
E essa sexta-feira marcou sobremodo a vida não de Cristo, porque ele já era o Cordeiro, mas essa sexta-feira marcou a minha vida, a sua vida, porque foi através daquele ato gracioso, daquele ato sobre-humano, daquele ato tão dadivoso que eu e você fomos alcançados pelo amor de Deus. Essa sexta-feira representa para nós cristãos não feriado. Esta sexta-feira não representa para nós que amamos a Cristo, que nos devotamos e professamos conhecer e crer em Cristo. Ela não representa para nós apenas um dia para repousar. Ela é mais do que isso. Ela é o símbolo de que eu e você não merecíamos ter a vida que temos. Ela é o símbolo de que eu e você não merecíamos estar onde estamos. Ela é o símbolo de que eu e você um dia ofendemos tanto a Deus, mas ofendemos tanto a Ele, que foi necessário Ele dar o seu Filho, Ele aplacar a sua ira, a sua cólera contra nós, oferecendo o seu Filho único, amado, para morrer, para que justificasse os nossos pecados. Essa sexta-feira representa a dor, representa a agonia, representa o fim de uma história que deveria ter sido registrada como sendo o fim da nossa própria jornada, o fim da nossa própria vida. Essa sexta-feira nos mostra até onde Deus é capaz de ir. Deus denuncia amor, Deus vive amor, Deus expressa amor. Este amor vem através desse ato tão glorioso, o seu Filho Cristo Jesus, dado por amor a uma humanidade pecadora, a uma humanidade que rejeitou por várias ocasiões e por várias vezes, preferiu caminhar no seu próprio caminho, seguir os seus próprios passos, tomar as suas próprias decisões, tomar a rédea da história e tentar construir por si mesmo um caminho que nós sabemos que não levará a lugar nenhum. Mas Deus, Ele ama os pecadores. Deus, Ele ama os malfeitores. Deus, Ele ama aquele que está vivendo uma vida distante, longe dEle. E a prova maior do seu amor é que Ele enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós naquela cruz do Calvário. A sexta-feira que aponta para um símbolo de horror. Naquela via Gólgota, nos 600 metros, ladeira acima, que Jesus enfrenta, encara com aquela peça de madeira que representava e era o símbolo da vergonha humana. O pior dos malfeitores era colocado sobre aquele lugar. Foi numa sexta-feira dessa que Cristo, Ele trouxe para nós a esperança. Ele trouxe para nós o amor, Ele trouxe para nós o recomeço. Porque aquela jornada deveria ser a minha jornada e a sua jornada, uma jornada de fim, uma jornada de destruição, uma jornada de ponto final. Mas o que Cristo trouxe? Cristo trouxe para nós esperança, porque Ele nos representou, porque Ele sinalizou para Deus, porque Ele declarou para o próprio Deus, o próprio Pai: eu estarei lá, eu serei, aleluia, o que representará o novo Adão, eu serei aquele que representará a nova humanidade. É este Cristo que nós hoje celebramos,
que hoje nós desfrutamos, que hoje nós dizemos, a nossa vida é dele e ele faz dela o que ele bem quiser. Porque ele já deu o melhor, ele já se tornou o melhor para nós, ele é o melhor para nós. Essa sexta-feira que ela se inicia sobre uma densa escuridão, sobre uma densa desesperança, sobre um denso pavor, uma vergonha que Cristo passou 600 metros caminhando. A humanidade simplesmente rejeita Cristo, abandona Cristo, larga Ele ao seu bel prazer. Salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Não chega a dizer, ele está aí porque ele merece. É pouco que ele está sofrendo. Jesus não responde. Cristo não confronta o orgulho, o ego, a altura da baixeza da natureza humana. Cristo confronta o nosso pecado com amor. Cristo confronta o nosso orgulho com amor. Cristo confronta os teus quereres, as tuas vontades com amor. Tudo que ele fez foi amar, tudo que ele fez foi se dar, tudo que ele fez foi se entregar, tudo que ele fez foi dizer: eu estou aqui porque eu amo, eu estou aqui porque eu quero que vocês sejam libertos. A sexta-feira da paixão, que deveria ser o ponto final da minha e da tua história, ela se tornou a sexta da esperança. Ela se tornou a sexta da vitória. Ela se tornou a sexta do recomeço. Ela se tornou a sexta da restauração. Ela aponta para um símbolo grande que é a cruz. O lugar onde os malfeitores são jogados discriminadamente para serem mortos, porque já não merecem viver. É o lugar onde os malfeitores são expostos à vergonha pública pelos seus atos, pelos seus erros cometidos em vida. É o lugar onde a vida encontra a morte. É o lugar onde a esperança é sentenciada a deixar de existir. Mas Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ele se tornou tão digno, tão louvado, tão admirado pelos próprios anjos, que não compreendiam aquele cenário, aquele momento que estava acontecendo, o Filho de Deus sendo lançado entre os malfeitores, ao ponto de Jesus mesmo declarar: Eli, Eli, lama sabachthani. Este era o grito que eu e você deveríamos ter dado. Mas o que Cristo fez? Cristo voluntariamente se deu, Cristo voluntariamente se entregou, Cristo voluntariamente disse: eu dou a minha vida, ninguém tira ela de mim. A sexta-feira se tornou para nós um símbolo de conquista. Olhamos para a cruz do Calvário, símbolo da maldição, e nela encontramos esperança. Olhamos para a cruz do Calvário, símbolo da morte, nela nós encontramos a vida. Vida não mais comum, vida não do bios. Não é essa vida que Jesus quer dar. Não é essa vida aparente, não é essa sequência sucessiva de fatos. Não é essa vida. Jesus quer dar uma vida com propósito, com direção, com sentido, com intensidade. Jesus quer te dar uma vida profunda. Não é uma vida de bios, de respirar apenas, mas uma vida do zoe, uma vida profunda, uma vida que você entende o porquê você está existindo. A cruz do Calvário revela esses fatos.
A cruz do Calvário aponta para nós. O que iremos comemorar, e o que comemoramos é porque a vida venceu a morte. É porque o brado de Cristo, Tetelestai, Pai, está consumado, representou a minha e a sua liberdade. É porque o ato glorioso de Deus entregar o seu Filho foi uma proclamação sem ter declarado uma palavra do quanto Ele nos ama. Aquela sexta-feira, ela é única na história. É uma sexta-feira que, para nós, ela não é uma data. Ela é todos os dias. Ela é todos os momentos. Porque para onde nós vamos, quando nos acordamos, para onde nós nos direcionamos, todo dia vem uma palavra ao nosso coração. Era eu que merecia estar lá. Era eu quem deveria estar lá. Era eu quem teria que ter a coragem de estar lá, mas não fui corajoso o suficiente para enfrentar o meu próprio pecado. Cristo enfrentou por nós. Cristo se deu por nós. Cristo se ofereceu por nós. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Por isso que todos os dias se tornam sextas-feiras para nós, se tornam dias aonde nós comemoramos a vida, como Paulo declara em Gálatas 2:20, agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque na cruz o velho eu foi sepultado. Na cruz a minha velha história de perdição foi destruída. Na cruz a condenação que pesava sobre a nossa história foi jogada naquele chão. Na cruz do Calvário, a sentença que já tinha sido promulgada, ela foi anulada, rasgada, cravada, e agora Cristo deu para nós uma vida profunda para viver. Isaías, falando sobre esse dia, ele declara: não vimos nele glória, não vimos nele majestade, beleza alguma nós encontramos. Homem de dores, sofrível. Esperávamos um rei sobre um castelo, cavalgando sobre um grande cavalo branco, seguido sobre uma grande tropa. Nasceu filho de uma mulher simples, na pior das regiões, Galileia, em uma das menores cidades, Nazaré, nascido sob o estábulo em Belém, desconhecido até os seus 30 anos, não foi filho de rei, mas de um carpinteiro, homem sofrido, homem sem aparência, não veio montado sobre cavalo com os seus cavaleiros, com seu exército, mas sobre um jumento triunfante. Ele vai e adentra Jerusalém. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que essa sexta-feira e esse sábado representam é muito mais profundo do que apenas uma pausa, um feriado. Meu querido, minha querida, é muito mais profundo do que isso. É a vida resgatada da perdição.
É a vida que deixou de ser uma sequência sucessiva de fatos e agora se tornou uma vida direcionada, centrada em Deus. Nós o reputamos, diz Isaías. E eu acho muito profunda essa palavra. O mundo hoje reputa Cristo. Fazem charges, paródias, brincam, chacotam. É como aquela multidão. Salva-te a ti mesmo, lança-te daí. Tu és o que disse que 3 dias esse templo seria erguido. Tu não consegue salvar a tua própria vida. O mundo reputa Cristo. Nós o reputamos. Nós o rejeitamos. Mas Ele nos amou. Ele nos amou. Ele quer continuar te amando. Apesar de termos o reputado, apesar de termos literalmente dito coisas que não eram para ser dita, de termos feito coisas que não eram para ter sido ditas. Todavia Cristo ainda nos ama. Todavia Cristo ainda nos quer bem. Todavia Cristo ainda tem amor por nós. Todavia Cristo ainda está dizendo para você, não é o fim da jornada, é o recomeço, é a restauração, é um novo dia, é uma nova história. A vida não terminou naquela sexta-feira, a vida continua, a vida segue, ela iniciou a partir dali. E agora nós somos filhos de Deus. Que esse feriado seja para você. Que este fim de semana, que os dias que vêm a seguir sejam para você os dias em que Cristo reina, em que Cristo vive, em que Cristo impera sobre a tua vida. Que esta breve meditação, reflexão, ela venha lhe fazer confrontá-la sobre como você está reputando Jesus, como você está interagindo com Cristo, convivendo com Cristo. Que esta palavra, ela venha ao teu coração. E para encerrar, o terceiro dia é chegado. Aquela manhã em Jerusalém nunca mais foi a mesma, porque naquele dia o túmulo estava vazio, a pedra tinha sido removida. E o lugar onde o morto deveria estar repousando se tornou o lugar onde hoje se declara: ele não está aqui, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Não procure Cristo no mundo, procure Cristo entre os mortos. Não procure Cristo entre os mortos, procure Cristo aonde Ele está vivo. Ele está vivo no meu coração, Ele está vivo no seu coração, Ele está vivo nos céus, Ele está vivo na história, Ele sempre viverá eternamente, Ele reinará. Glória seja dada ao nome dEle por isso. Que Cristo viva, que Cristo viva, que Cristo viva em teu coração constantemente. Que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra e que o nome do Senhor venha a ser glorificado com a sua vida e com o seu testemunho. Mês de abril será mês de esperança e eu estou crendo no Cristo que soprará esperança, vida, sopro de vida sobre cada um de nós. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de uma palavra de esperança. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.